Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai pegar esses casos de notação indicial, vamos pegar alguns exemplos. A gente já viu nas últimas aulas sobre o que é o gradiente, o divergente, o Laplaciano, o curl. Tem algumas identidades importantes em notação indicial, a gente vai trabalhar elas aqui hoje. Vou só mostrar alguns exemplos. Quem faz a matéria comigo vai ter na lista de exercícios algumas outras identidades vetoriais para você desenvolver aí na notação indicial, tá? E provar elas para notação indicial. Bom, vou começar aqui pela primeira, né? Vou pegar essa aqui, ó. A gente tem que provar, se você tem um campo, vamos supor que ele tem um campo de um escalar, tá? Ou seja, o escalar a gente já viu que é isso aqui, ó. Um escalar é definido no espaço, o nosso escalar φ, ele é definido no espaço e eu tenho que provar, provar que o φ, na verdade tem que provar isso aqui, ó, que o rotacional do gradiente de φ ele é igual a zero. A gente já viu, né, na última aula, até só cortar um som aqui do meu WhatsApp para vocês, a gente já viu que na última aula o que é o gradiente, né? O gradiente a gente já sabe pelas aulas de álgebra também, cálculo vetorial, a gente entende um pouco disso, né? O gradiente ele sempre aponta, né, para onde está o máximo se for um campo escalar, né, com uma pressão, temperatura, se o gradiente de temperatura aponta para onde? Para onde a temperatura é maior. O gradiente de pressão aponta para onde a pressão é maior. Esse campo, por essa identidade vetorial, está dizendo que ele é irrotacional. Ele não vai, se você, ele não tem rotação, não tem nenhum componente de rotação nesse campo. Ele vai provar isso através da notação indicial. Aqui, quando a gente vê pela notação clássica vetorial, a gente fica meio perdido do que é, né, esse negócio, mas aqui a gente consegue provar pela notação indicial muito bem. Bom, o que são essas coisas que estão acontecendo aí? Isso aqui vai ser igual, né? Se a gente for abrir esse lado esquerdo da equação aqui na notação inicial, a gente vai ter o quê? Isso aqui é um, um gradiente, a gente vai rotacionar ele, ou seja, isso aqui em nenhuma hora ele deixa de ser um vetor, né? Nesse ponto aqui ele se torna um vetor, ó. Nessa transformação aqui a gente tem um vetor, e esse resultado final aqui, ó, como isso aqui vai ser um vetor, isso aqui é um rotacional de um vetor, vai dar um vetor também. Então no final a gente vai ter componentes de um vetor, ou seja, esse rotacional de um gradiente de φ, ele tem componentes, ele tem um índice aí que é um índice livre dele. E ele vai ser igual ao que então? A gente vai vamos organizar isso aqui, ó. Primeiro a gente tem um componente de nabla, né? O nabla a gente já sabe que é isso aqui, ó. É o del sobre del xi na direção EI, certo? E a gente vai ter um rotacional dele com um gradiente, que é um del sobre del de xj agora, né? Que a gente tem que mudar. Vou usar J? Ah não, nesse caso aqui eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu estou me perdendo, tá vendo? Vou gravando vídeos à noite, eu vou me perdendo um pouco. Como eu tenho o final aqui aí, eu vou fazer o seguinte, né? Eu quero que a minha direção eu vou escolher, por isso que eu escolhi aqui nas minhas notas desse jeito. Ó. Eu sei que o meu final ali eu quero que seja o componente I. Então isso aqui vai ser del de del xj, é na direção J. Você perceberia isso se você fosse escrevendo aqui tudo assim, você percebe a mesma coisa, né? Então a gente tem um E na direção J, a gente tem o rotacional agora de um del com um del de xk, de um E, de um vetor unitário E na direção k, e no final você vai ter o seu escalar aqui, tá lá, posicionado. Qual que é a questão que eu falei que eu já coloquei o índice I ali no final, né? Aqui no final é o índice I, ó. Esse ponto eu sei que eu vou terminar aqui com o índice I. Aí eu selecionei o J e o K aqui com índices, né, dos meus dois vetores nabla, porque eu vou terminar com ele, né? Quando eu tenho um produto vetorial de um vetor unitário J com K, eu termino na direção I. Então eu sei disso, né? Então a gente já me adiantei um pouco aí no problema. Mas nesse caso aí a gente vai ficar com isso, né? Então isso aqui é igual ao que? Eu vou pegar os componentes, isolar eles aqui. Eu tenho o del de del xj, até fazer isso aqui, ó. Vou escrever mais para cá. Del de xj, o del de xk. Eu tenho a minha componente aqui que é o φ, que é a derivada, né? E aqui dentro eu tenho os meus vetores, né? Os vetores E de J e o produto vetorial dele do E de K, tá? Beleza? Tá aqui, isolado. E aqui eu vou ter que ficar alguma coisa, né? Porque esse produto vetorial aqui eu sei que ele vira aquele tensor de permutação. Então quando eu continuo a trabalhar ele aqui vai virar o quê? Um E de JK
Aí eu coloco os meus componentes, del de del xj, del de xk, e eu vou terminar com o meu escalar ali, né, que está sobrando. Isso aqui é o que? Esse produto aqui eu sei que ele vira isso, né? Por isso que eu coloquei o tensor de permutação, porque eu sei que E de J, produto vetorial com E de K, o que ele vai dar? Ele vai dar um epsilon de I, J, K. Isso aqui vai dar na direção epsilon, né? Vai na direção E de I, na verdade. Sai um vetor nessa direção aqui, ó. Na verdade isso aqui está meio... Não preciso colocar isso aqui, né? Eu sei que o resultado vai dar um vetor, né? Um vetor vai ser na direção E de I. Só que eu tenho que considerar que eu tenho esse vetor, esse tensor de permutação que está nessa parte aqui, ó. Ele entra como essa consideração da rotação, né? Colocando esse cálculo da rotação que a gente tem. Então fica esse tensor de permutação na direção I. Ficou com isso daí, ó. Tem uma questão que é a seguinte, né? Agora vamos brincar um pouquinho com a realidade, tá? A gente tem esse epsilon de JK. Eu tenho que fazer uma consideração aqui, ó. Eu estou num campo físico, tá? Vamos considerar que eu tenho aqui o meu campo escalar. Essas são considerações que eu até nem coloquei, né, no começo. Mas como a gente definiu derivadas parciais, a gente entende que essas derivadas parciais são definidas em todo o domínio. A gente definiu derivadas parciais para xj e para xk, ou seja, eu tenho derivadas parciais aí ao longo de todo o domínio. Se eu tiver um campo aqui que represente isso, eu tenho, sei lá, um campo escalar dessa forma aqui, ó. Eu tenho, ele vai para cá, eu tenho esse aqui seria um φ1, isso aqui seria um φ2, eu tenho mais um aqui no topo que seria o φ3. Esse campo escalar, ele é um campo que ele é, a gente pode falar que ele é um campo duas vezes diferenciável. O que quer dizer que esse campo é duas vezes diferenciável? Vocês já viram isso? Se tiver uma função como essa aqui, por exemplo, se eu dou para vocês, uma função como essa aqui, ó, x1, x1 e x2. Deixa eu botar até o meu x2 aqui também no meu primeiro gráfico. Se eu tiver uma função como essa aqui, ó, que vem reta aqui, e de repente ela quebra aqui para baixo, pá, dessa forma. Essa função ela não é diferenciável, tá? Ela não é duplamente diferenciável, porque vai começar a dar coisa assim, essa derivada aqui ela dá infinito, né? Então assim, nesse ponto ó, que você estiver fazendo aqui, ela dá infinito. Quando a gente fala que as derivadas são suaves, que o campo é suave, que ele é duplamente diferenciável, né? Vou botar essa definição aqui pra gente, ó. Vamos considerar que o campo escalar ele tem derivadas definidas em todos os pontos. Então, ou seja, ele é um campo que ele é suave, ele é com contornos suaves, né? Mesmo que seja um contorno, sei lá, poderia ser uma função igual essa aqui, ó, poderia ser um contorno dessa forma aqui, ó. A função que vem aqui embaixo e de repente ela cresce rapidona aqui e vai. Tá, beleza, mas ainda tem uma derivada definida ali. Um salto, uma descontinuidade, um ponto onde essa função preta que ela é descontínua, que ela não tem esse ponto e ela de repente aparece aqui. Essa descontinuidade é característica de funções que não são diferenciáveis, né? Não são diferenciáveis em todo o domínio. Se você tem grandes gradientes, né, tudo bem, mas o problema é você não ter gradiente mais, gradiente ser infinito. Aí vira uma coisa de maluco, né? E em física, normalmente, a gente não tem isso, né? É raro, acho que exemplos disso aí talvez um bom físico saiba, mas a gente não tem nada na física realmente que seja... que tem essas descontinuidades, assim. A natureza não permite essas descontinuidades, ela sempre alivia as descontinuidades. Então, se a gente considerar que esse campo nosso de escoamento, esse campo escalar que a gente tem, ele é duas vezes diferenciável, isso significa o quê? Tem algumas coisas que saem dessa definição. Uma das definições é que se você tirar uma derivada, por exemplo, um del de del x1, e depois você tirar del de del x2 de φ, é a mesma coisa que você fazer um del de del x2, del de del x1 de φ. Não muda, é a mesma coisa. Assim, não tem dependência da ordem das derivadas. O que a gente vai tirar disso daqui? Dessa definição a gente vai tirar o seguinte, vamos lá para cima, que a gente vai ver. Eu poderia então fazer isso daqui, ó. Se eu posso inverter a ordem das coisas aqui, eu poderia inverter as ordens dos meus i, j e k aqui também no tensor de permutação, certo? Ou seja, eu poderia escrever essa função como isso aqui, ó. Vou escrever
é 1 del sobre del de xk e 1 del sobre del de xj. Eu estou invertendo a ordem porque eu estou considerando que o meu campo escalar φ ele é duplamente diferenciável. Se eu faço isso, o que acontece com o meu tensor de permutação? Eu tenho que inverter ele também, certo? Tem que virar I de K e J, porque eu inverti as ordens, né? Estou invertendo as ordens também do meu tensor de permutação. Só que isso daqui implica que eu agora estou naquela ordem, a ordem decrescente, ou seja, agora eu estou na ordem aqui de I, K, J, I, K, ou seja, eu estou a ordem da esquerda para a direita dos meus índices, I, K, ou seja, seria tipo K, J, I, K, J, I, K, J, I, K, J, I, era uma ordem decrescente. E essa ordem decrescente, ela implica que o meu tensor de permutação, que está escrito aqui no meio, ele tem que ser, na verdade, agora igual a negativo. Ele tem que mudar o sinal, certo? Porque mudou o sinal, você lembra disso? Eu mudei a ordem, mudei o sinal. E agora, já que eu mudei o sinal, tem uma coisa, né? Não importa qual que seja. Olha só, imagina o seguinte. Eu estou falando que algo, calculei algo. Esse algo tem um certo valor, que é igual a algo também, só que multiplicado por menos 1. O que é isso? O que vocês acham que é isso? Por que eu posso multiplicar por 1 ou por menos 1, que não importa, ele vai estar sempre o mesmo valor? Se eu pegar, por exemplo, menos 2, eu multiplico por 1, dá menos 2, mas se eu multiplicar por menos 1, dá 2. Então, ou seja, mudou o sinal. Só tem um valor que, se você multiplica por 1 ou por menos 1, que ele continua a mesma coisa. Qual que é? É o lógico, né? Quando a gente pergunta assim, a coisa lógica, o que será? É o zero, ou seja, o único meio desse campo, que é duplamente diferenciável, atender a estas condições que a gente está falando de poder trocar a ordem das derivadas, é se esse epsilon aqui, esse tensor de permutação, ou seja, se esse tensor de permutação poder mudar o sinal e dar sempre o mesmo valor, indica que, na verdade, a gente está falando que del sobre del de xj, del sobre del de xk, desse escalar aqui, ou seja, a gente coloca aqui agora, ó, IJK, que é igual à identidade que a gente está tentando provar, né, que é essa daqui, na direção I. Ó, prova então que, já que não tem dependência se isso daqui, se esse nosso tensor de permutação, que ele pode ser 3 valores, ou ele é 0, ou ele é 1, ou ele é menos 1. E se ele pode ser 0, 1 ou menos 1, não vai alterar o valor do nosso resultado final, a única possibilidade que existe é que o que está aqui, ó, essas derivadas têm que ser sempre iguais a 0. Ou seja, a gente provou que no final essa identidade vetorial, que na verdade ela é igual a 0. Entendeu? É isso aí. Essa é a primeira prova. Tem que usar bastante lógica nessas provas. A gente vai para mais uma aqui, que eu acho que é muito legal também. Que a gente vai ter que provar agora isso aqui. Ó. Ela é bem útil, aparece também, mecânica dos fluidos. Essa que eu falei do gradiente, do rotacional do gradiente, ela é importante para algumas definições, tá? Quando a gente fala, por exemplo, a gente vai usar isso quando a gente for transformar as equações de Navier-Stokes na forma lá dos componentes de velocidade, densidade, energia. A gente aplica uma rotação nela para encontrar as equações de vorticidade. Aí aparecem termos assim, a gente precisa usar essas identidades. Eu acho que um desses aí até aparece lá mesmo. Aparece no gradiente da pressão. Ah, isso, lembrei. Porque na equação de Navier-Stokes tem um termo que é o gradiente de pressão, que aparece assim, né? Um dos termos lá da equação de Navier-Stokes é justamente o gradiente de pressão. E quando a gente vai tirar o rotacional desse gradiente de pressão, a gente já sabe pela nossa identidade provada que ele é igual a 0. Ou seja, a gente vai aprender isso aí lá na frente, quando a gente for fazer a equação da vorticidade. E esse termo vai sumir do mapa, porque a gente tem esse gradiente de pressão, esse rotacional do gradiente de pressão vai virar igual a 0. A gente vai aplicar o rotacional em toda a equação. É bem legal essa parte quando a gente falar de vorticidade. Esse exemplo que eu vou passar aqui agora, ele é um pouco mais... mas eu achei até legal também. É só a gente tem que provar esta identidade aqui que eu vou escrever. Ó. O divergente de um produto vetorial de dois vetores, A e B, ele é igual ao vetor B vezes o rotacional do vetor A e o vetor menos o vetor A vezes o rotacional do vetor B. Isso aqui eu acho que é produto escalar, né? Eu estava me confundindo aqui, mas é produto escalar. Isso aqui são produtos escalares. Ó. Só vendo aqui nas minhas notas, já sei que são produtos escalares. Ou seja, isso aqui é uma identidade vetorial. Provar isso aí por identidade vetorial é um parto, mas se você provar isso aqui usando notação inicial, fica bem mais fácil.
Vamos pegar, por exemplo, esse primeiro termo aqui, ó. Vamos partir ele, ó. Eu tenho uma derivada, então eu tenho del de del xi na direção EI, certo? E eu tenho o meu vetor. Bom, tem uma coisa que eu já sei por base ali de olhar para o meu problema, eu já tenho uma identificação por ele, né? Eu já sei que isso aqui, ó, isso daqui vai resultar em algum vetor, ou seja, isso aqui é um vetor. Quando eu tiro um divergente de um vetor, o que, que eu tenho? Vai dar um escalar, ou seja, isso aqui, ó, vai dar uma escalar só. Ou seja, o resultado dessa equação é um escalar, então não tenho índices, né, porque eu estou fazendo assim, não tenho que me preocupar com o índice da minha equação, eu estou só lidando com um escalar, não tenho que me preocupar com mais nada. Então isso aqui também vai dar um índice, então não preciso me preocupar com os índices, vão acabar se cancelando nesse processo aí. Ou virando todos, né, vão todos virar índice somatório, índice dummy, então não tem problema. E agora eu tenho os outros dois termos, né, que são justamente ó, o A, J, eu vou botar ele na direção de... eu estou colocando ele assim, ó, AJ na direção de E, J, e eu tenho o produto vetorial com BK na direção E de K, beleza? Isso daqui eu vou expandir agora, né? Vou expandir esse termo e vai virar o seguinte, ó. Já sei o que vai virar. Olha só, vai virar isso aqui. Eu vou juntar todos os termos, eu tenho que tirar esse... Eu botei um termo ali, um vetorzinho em cima do A, não faz sentido nenhum. Vou juntar os termos que são só os componentes do vetor. Eu vou juntar eles de um lado aqui, ó. Eu vou escrever o del sobre del de xi, o A de J e o B de K. E o que sobrou? Sobrou um vetor E de I. Ele vai estar um produto vetorial, e vocês me desculpem aqui pela... Não vou até fazer do jeito certo, não, vou deixar. É um parênteses dentro de outro parênteses, não tem problema não. É só isso aqui, ó. Vai ser um E de J, produto vetorial com um E de K, beleza? Tá aqui, ó. O que é o resultado desse E de J com esse E de K? Ele vai dar um resultado pra gente que é isso aqui, vai dar um epsilon de JK de um E de I, certo? Ou seja, vai ficar dessa forma aqui, ó. Até reescrever aqui embaixo, ó, que nossa fórmula vai virar o seguinte: del de xi, A de J, B de K. E o resultado desse parênteses aqui é um E de I, e ele vai vir junto, né, com um epsilon e JK de um E de I também. Aqui esse epsilon de JK, eu sei que ele é só um componente, né? Então eu posso jogar ele junto lá com os meus del sobre del de xi, A de J e B de K. E o produto desses dois aqui, ó, o que é o escalar que vai dar o resultado desse produto escalar entre EI com EI? É 1, né? Os dois são vetores unitários, o produto de um com o outro vai sempre dar 1. Se fosse, por exemplo, aqui um E de 1 com produto escalar com E de 1, o que ele ia dar? Vai dar um... Vai dar isso aqui, ó, 1, 0, 0, produto escalar com 1, 0, 0. O que ele vai dar? Vai dar 1 vezes 1 e zeros com zeros, então o resultado é 1 mais 0, né? Vai estar só igual a 1, porque o resultado final dele é 1. Então isso aí vai se cancelar, na verdade, na minha equação, não vai aparecer mais, né? Eu fico só com isso aqui, ó. Vou ficar com a minha equação, vai ficar del sobre del de xi, deixa eu ver se aparece, sim, o A de J, o B de K, isso aqui vai ficar com um epsilon de IJK. Até esse momento a gente está vendo um grande somatório aí, né? Vai somar um monte de coisa. E eu nem usei ainda nada aqui, é porque não apareceu mesmo. Mas é porque vai aparecer isso aqui, ó. A gente nem pensou nisso, né? Nem abrimos isso aqui, mas é porque vai aparecer agora, tá? A gente vai abrir isso aí agora e vai entender. Por quê? Porque a gente vai usar a nossa famosíssima regra da cadeia para expandir esse termo aqui. Como é que a gente expande ele? Olha só, isso aqui vai virar... Como é que é um del? Se eu tiver um del sobre del de xi, a gente tem que entender que isso aqui está, na verdade, entre parênteses, né? A de J e B de K. Tá assim, ó. Como é que eu expando isso aqui pela regra da cadeia? Vai virar um B de K, del sobre del de xi, A de J, mais um A de J, del sobre del de xi, B de K, certo? Então, esses dois termos aqui, ó, vão aparecer agora no nosso lado aqui da equação. Ou seja, vai virar um epsilon de JK multiplicado pelo quê? Até boto esse termo fora, né? O primeiro vai o BK, que é o B de K, tá para fora, tá? Deixa eu ver se ele vai para fora mesmo. Vai para dentro, na verdade. Não, vai para fora, sim. Eu posso jogar, porque esse termo aqui ele tá fora, né? Ele não vai entrar dentro da minha derivada, né? É um termo que eu posso inverter ali, o epsilon com o resto, então vai dar a mesma coisa. Vai dar isso aqui, ó, vai dar um B de K epsilon de JK.
Aí sobra para mim o del de quê? De A de J dividido por del de xi. Beleza, apareceu o primeiro. E o segundo termo vai me dar esse aqui, ó. Mais, deixa eu ver. Sim, é isso mesmo. Vai me dar um... é isso mesmo. Eu vou ficar agora com mais A de J, tá? O A de J. E eu vou ficar com esse aqui, ó, o epsilon de IJK. E os termos que me sobraram são esses, né? O del sobre del de xi e o B de K, certo? Ficou com isso aí. Só que tem um detalhe, né? Eu vou ter que, de alguma forma, o termo que vai sobrar aqui, ó, eu vou ter que, dessa equação aqui, eu sei que vai sobrar um B, né? Porque eu tenho aqui esses meus termos de A de J, ó, A de J, puxar esse daqui de novo, A de J e o X de I. Eu sei que daqui vai sobrar alguma coisa, vai sair, considerando uma coisa para aqui e para lá, que vai sobrar algo na direção do B, né? Então, nessa celeuma aqui, o que eu estou fazendo na verdade? Estou fazendo esse vetor, isso aqui é um vetor, deixa eu mostrar para vocês, ó. Isso daqui é um vetor, tá? Um vetor B, a gente sabe, né? Porque quando a gente fala que, a gente sempre falou isso aqui ao longo dos vídeos, né, também, né? Que eu tendo um B de I, eu implico que eu estou falando de um vetor, né? B. Se eu tiver um vetor, eu implico que eu estou falando só de um B de I, mesmo eu sabendo que, na verdade, o vetor é igual a B de I na direção, né? Com o vetor direcional dele, que é o E de I. Mas nesse caso aqui eu não vou nem falar isso, que a gente já está implicitamente dizendo, né? Que quando a gente tem um B de K, a gente tem um vetor B. E esse epsilon aqui é o quê? Esse epsilon aqui a gente sabe que é um rotacional, né? Um rotacional que vai ter o meu primeiro termo, na verdade, que vai ser o del sobre del xi, ou seja, o meu primeiro termo, na verdade, é o da direção, é o que está alinhado aqui com o I, ó, esse I, com esse I aqui de baixo, é justamente o meu nabla, ou seja, eu tenho este termo aqui, ó. Agora eu vou... Isso aqui pode ser visto como produto interno. Eu vou ter aqui a abertura do meu primeiro termo, que está alinhado aqui o meu I, do meu del de del xi, com o primeiro termo do meu tensor de permutação, ou seja, é o meu nabla, com o produto vetorial, né, o produto vetorial dele com o segundo termo, que é o A, que agora o A de J também, por essa implicação aqui, ó, o A de J ele simplesmente quer dizer que é um vetor A, beleza? Eu vou até tirar essa parte aqui para ele não ocupar o espaço que a gente vai escrever para a próxima derivação, que eu vou tirar isso para cá. Até diminuir um pouquinho também, ó. Isso aqui já está de conhecimento público já. Isso aqui agora, vamos lá. E o que agora eu tenho aqui? Eu tenho mais o A, que é o meu vetor, e novamente eu tenho essa derivação aqui, ó, do A, só que tem um detalhe. Você vê que o meu J aqui agora está no meio, né? Só que eu precisava que fosse o K. Por quê? Porque quando eu apareço dessa forma aqui, ó, o del de B, o nabla, né, o vetor nabla produto vetorial com B, eu estou implicitamente dizendo isso aqui, ó, que é um epsilon de JK de del sobre del de xi e um B de J. Eu não estou falando que é um B de K. Se eu quiser que ele seja um B de J, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que inverter esses dois aqui, ó. E eu invertendo eles, o que eu faço com o sinal? Esse sinal aqui que é positivo vai virar um sinal negativo, tá? Vira um sinal negativo. Então eu fiz isso aqui, ó, menos, e aí eu vou colocar um nabla, produto vetorial, com o meu B, o meu vetor B ali para fora. Por quê? Porque se eu escrevo desta forma aqui, ó, nabla, produto vetorial com B, eu posso escrever, se eu escrever negativo, na verdade, eu posso escrever dessa forma, epsilon de I, K, J, e aí realmente ele é o del de del xi com o B, aí o segundo termo é qual? É o K. Aí a gente pode usar o K aqui embaixo do B também, ó, B de KJ, tá vendo? B de K e o tensor de permutação vira esse tensor de permutação aqui, ó. Ou seja, esse negativo aqui, ó, quando a gente está falando negativo, a gente pode usar o negativo aqui também. Ou seja, aqui agora o meu segundo termo, né, por causa do produto vetorial, por causa da ordem que eu tenho do I, do J e do K, ele virou um negativo. Então esse negativo aqui aparece por causa disso. A gente sempre tendo atenção com isso daí. Ou seja, este termo aqui não está, assim, não diria que ele está certo ou errado, né? Mas é porque aqui está uma colocação um pouco incorreta, na verdade, da ordem dos termos, tá vendo? Porque eu preciso ter o primeiro termo sendo o termo do primeiro vetor que aparece, e o segundo termo tem que ser o termo do segundo vetor que aparece. Como o segundo vetor que estava aparecendo aqui estava com o termo K,
ó, o K aparecendo aqui, eu precisei inverter o epsilon. Ao invés de usar o epsilon de JK, eu precisei usar o que é o contrário dele, né? O invertido dele, que é o epsilon de KJ. Tá vendo? Essa foi a informação que eu precisei usar aí para fechar essa identidade vetorial. Tem muitas identidades vetoriais legais. Como esse vídeo já está um pouco longo, esses são só exemplos rápidos para vocês verem, eu vou encerrar, mas depois eu posso ir gravando, quem sabe no futuro, outras identidades vetoriais que tem, para concluir e acrescentar mais coisa nesse tópico, beleza? Mas por hoje é só isso mesmo. Valeu, até mais.